Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite, muito boa noite. Boa noite de Feliz Natal, de muita luz e paz ao seu coração, à sua família, enfim, à sua existência. Essa é uma pílula do Evangelho muito amada e muito querida, meus amigos, e especial. Hoje, especificamente agora, nessa véspera de algumas horas que antecedem oficialmente, o Natal, em que os cristãos comemoram o nascimento de Jesus, eu queria em especial, em nome do próprio Cristo, falar ao coração daqueles que estão se sentindo solitários. Hoje a nossa pílula não é para você que está feliz, que está alegre, que está contente, que está celebrando. Especificamente nesse momento, eu peço permissão a vocês para falar o coração de quem sofre, daquele que se sente abandonado, infeliz, de eventualmente você que por algum motivo está passando por uma prova existencial dura e passa por esse Natal, talvez com o coração inseguro. Talvez seja o seu primeiro Natal sem um ente querido que você amou muito, e ama muito, claro, mas desencarnou e você vai ter que lidar com isso. Talvez seja o primeiro Natal de muitas pessoas que se divorciaram ou que estão longe dos seus filhos. Talvez pessoas que estejam viajando. Talvez pessoas que estejam enfermas em um hospital. Talvez você esteja dentro de uma prisão, pela primeira vez, ou que não seja a primeira, mas passando por essa experiência difícil em mais um Natal. Então hoje, meus amigos, a pílula do nosso amado Evangelho se dirige exatamente àqueles corações pelos quais Jesus mais do que nunca veio à Terra. Jesus disse que ele veio aqui para que todos nós tivéssemos mais vida. Jesus disse que não veio para os sãos, mas para os doentes, para todos nós que temos tristezas, agonias, problemas, dificuldades, mas que queremos acreditar num dia melhor, no amanhã, Queremos ter certeza de que Deus nos abraça mesmo nos momentos mais difíceis. Sabe, meus amigos queridos, eu tenho aprendido muito, mas muito nesses últimos anos, em contato com irmãos que têm dores muito maiores do que as minhas. E uma das principais aprendizagens com esses irmãos queridos é não desistir. Ano passado eu contei para vocês aqui, alguns vão se lembrar, outros não, porque, enfim, são muitas pílulas, eu entendo, a história do seu Antônio. Hoje, mais uma vez, na nossa visita, eu tive o privilégio de visitar novamente o seu Antônio. Um senhor que cuida de desculpa, de várias crianças, que tem muitos netos. E o senhor que ficou viúvo, há alguns anos atrás, e apesar das suas dificuldades financeiras, de hoje problemas de saúde, nunca abandonou aqueles que dependiam dele para viver. Pensa num homem digno, pensa num exemplo de simplicidade e de fé. E mais uma vez lá estava o seu Antônio, como em todos os natais, para nos receber. Um gigante da luz divina. Eu falava isso para minha família que estava no carro. Vocês podem ter certeza absoluta que na hora que todo mundo desencarnar, nós vamos beijar os pés do seu Antônio. Porque esse homem que aos olhos do mundo é apenas mais um homem pobre, sofrido, cuidando de crianças, sem um apoio físico, da esposa que já desencarnou, mas que tive o privilégio de senti-la lá e tenho certeza que lá estava, Dona Loura querida. Esse homem representa vários Antônios que estão no coração de cada um de vocês, que não desiste apesar das dificuldades da vida. Mas hoje, mais uma vez, eu também tive o privilégio de encontrar minha amada Valéria, que muitos de vocês já conhecem, e tenho certeza que ela vai escutar essa pílula, porque ela sempre escuta. O abraço da Valéria, gente, é semelhante a um abraço de um ser de luz. Pensa num ser de luz te abraçando. Um abraço puro, sincero, amoroso, gostoso, de alguém tão sofrida, Valerinha? Tem certeza que você vai escutar essa pílula? Que já venceu tantos cânceres, que já venceu uma síndrome do pânico, tantos preconceitos, tantas dificuldades, tantas vezes incompreendida, mas sempre com um sorriso nos lábios e com Deus no coração. Um sinônimo de bondade para todos aqueles que cruzam o coração da Valéria. E que bom, que a gente se conhece há mais de 20 anos e que todos os anos e várias vezes, no decorrer dos anos, não só no Natal, eu tenho oportunidade de aprender com seu exemplo. Então, amigos queridos, a todas vocês que são Valérias, Antônios, que são as Marias, os Joões, que são aqueles que às vezes parecem ser esquecidos do mundo, dos filhos, muitas vezes da sociedade, dos políticos, dos governos, dos líderes religiosos, muitas vezes também, mas nunca são esquecidos de Deus. Jamais deixem de acreditar na bondade divina. Jamais esqueçam de que Deus é conosco em todos os momentos da nossa vida e que não há solidão, meus amigos, para aquele que ama e espalha a sua luz do otimismo. Nunca é demais lembrar a frase maravilhosa da benfeitora espiritual Joana de Ângeles, que diz que só é solitário
aquele que não é solidário. Mas aquele que é solidário nunca se sente solitário. E o que eu vejo acompanhando essas pessoas com vida material muito difícil, uma vida sofrida em todos os níveis, é que a sua alegria de viver, meus amigos, que as suas dificuldades são transpostas porque eles nunca deixaram de acreditar na bondade de Deus e apesar das lágrimas que vertem muitas vezes em silêncio, né, nas suas orações ao Pai, continuam sendo generosos, continuam ajudando, mesmo precisando de ajuda. Então não desista de você. Se há uma mensagem linda e maravilhosa que o Natal nos traz, é essa mensagem de perseverança. Nunca desista de você. Mesmo que os seus joelhos caiam, levante-se com o pé na frente, mas não desista de tentar, de perdoar, de seguir adiante. Nunca permita que nenhuma ideia depressiva, suicida, negativa tome conta da sua mente, principalmente no Natal, em que muitas pessoas se sentem mais sensíveis, né? Muitas vezes sensíveis com saudade. Não faça isso, pelo contrário, vamos ajustar a nossa vibração, porque temos o direito de fazer isso, hein? Vamos ajustar a nossa vibração no alto, sabendo que nada acontece por acaso e que sempre a gente tem um dia após o outro. É ou não é? Amanhã é um novo dia, é dia de iniciar de novo, e depois da manhã outra vez. E daqui a pouco começa um novo ano, e depois um outro ano, e depois um outro ano. Sempre é tempo de recomeçar. Chico Xavier, gente, nos natais, constantemente visitava pessoas que estavam enclausuradas em prisões. Todos os natais lá ia o Chico visitá-los com todo carinho, com todo amor. Durante muitos anos, o Chico visitou também um leprosário, né, uma casa de irmãos com hanseníase, e sempre Chico lembrava esses irmãos prisioneiros de determinadas circunstâncias momentâneas na matéria de que jamais deveriam perder a esperança. E a sua mensagem de vida não era que eles não iriam ter as provas, que as provas estavam lá, mas que eles nunca deveriam perder a esperança. E para essas pessoas, ver o Chico, estar com o Chico, receber um abraço amoroso do Chico, era como abraçar Jesus, porque eles sentiam Jesus através da bondade de Chico Xavier, através da sua simplicidade. Então que seja você também, um discípulo do Cristo, a abraçar quem te rodeia, entende? A estender as mãos para aqueles que outros não estendem as mãos, a auxiliar aqueles que outros tendem a não auxiliar, a olhar com amor e com carinho, sem julgamento, aqueles a quem nós temos o hábito de julgar. Porque Natal, meus amigos, é renascimento de todos nós. E se há um presente verdadeiro que cada um pode dar a Jesus, é a reformulação do nosso íntimo, nos tornando seres mais iluminados de luz e de paz. Então, que tenham todos um Feliz Natal regado a reflexões profundas, que a fraternidade universal seja presente no seu coração e lembre-se, não importa o tamanho da sua dor, não desista, porque toda dor tem hora para acabar. E a hora para acabar é a hora que o despertar da nossa consciência com Jesus realmente nasce. Luz e paz para o seu coração, muita alegria para os seus Antônios, senhores Antônios, né? As Valérias e tantos seres de luz que no anonimato vão espalhando essa energia positiva pela caminhada de todos nós. Fiquem com Deus, luz e paz e até amanhã cedo com mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Ótimo Natal, até breve, até muito, muito breve.